dia, bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos com um tema muito especial. Nos aguarda aí, já já eu vou te falar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso e com elas, né? Elas que estão sempre aqui abrilhantando o nosso programa, trazendo uma palavra de ânimo, de alegria para vocês, para a sua casa. Então hoje nós estamos aqui, inclusive está de volta hoje a nossa amada Adriane Oliveira. Passou uns dias aqui sem gravar com a gente, mas está de volta a nossa atleta e hoje ela vai participar aqui trazendo mais da palavra de Deus para você. Também estamos aqui com a nossa amada Valéria Queiroz, a nossa querida top psicóloga, né, que tem trazido tantas palavras e experiências sobre o que ela tem vivido lá no consultório. Queridas, hoje, queridos também, né, hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual. A palavra de Deus, ela é atualizada, não é, meninas? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema, a autoridade dos pais sobre a vida dos seus filhos. Eu quero ler um texto com você e depois a gente vai conversar aqui com elas. Efésios 6, do 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Então, nós vamos falar hoje sobre a autoridade que os pais, que Deus deu aos pais sobre a vida dos filhos. Os pais, eles têm um poder sobre a vida de seus filhos. O poder de abençoar, o poder de guiar, o poder de ensinar, o poder de admoestar, como foi falado aqui, não é? De exortar. Os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre a vida dos filhos. E é sobre isso que a gente vai falar com elas hoje, porque o que nós temos visto hoje são filhos que parece que a autoridade está com eles sobre os pais, porque os filhos, eles em alguns momentos têm ditado as regras e ele que diz como as coisas têm que acontecer. Gente, está errado, não é assim que Deus ensinou. Os pais, principalmente quando eles são crianças, os pais, eles têm total autoridade, autonomia para com os filhos. E nessa loucura que eu quero conversar aqui com elas, que a gente tem visto hoje, Valéria e Adriane, que em vez de os pais usarem essa autoridade sobre a vida dos filhos, corrigindo, guiando, dizendo como é que tem que ser, os filhos é quem tem dito tudo. E aí a gente tem visto uma confusão e é por isso que a nossa sociedade, em vez de estar fazendo o que é certo ou com saúde, está doente. E a gente não sabe, às vezes, por que tem uma sociedade doente. Porque o problema está em casa. Verdade. É isso? E nesse mundo frenético, né, que a gente vê as coisas tão aceleradas, parece que aparentemente está fugindo um pouco do controle. Mas que, na verdade, a palavra de Deus, ela é um manual, né? A gente precisa adaptar a nossa casa, o nosso lar, dentro dos padrões da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são como sinalizações. Hoje em dia, você vê, você costuma ir num restaurante ou numa lanchonete, né? Você vê cada um com o celular na mão, inclusive a criança. E ai do pai ou da mãe que retire aquele celular da mão daquela criança pequena que seja, às vezes bebê. Eu já vi escândalos, assim, de parar o local mesmo, porque a criança queria estar ali do jeito que ela queria e sem contato nenhum, né? E você vê muitas vezes os pais sem noção e para, digamos assim, né, Valéria, para amenizar mais a situação e deixar tudo tranquilo, deixa o celular na mãozinha dele, porque a gente não pode perturbar, é o momento dele. Gente, esse aí é onde mora o perigo, né, Valéria? Porque assim, é como você está dizendo,
o menino, muita mãe diz assim, o menino vai fazer um escândalo, então, né, então deixa aí, porque senão ele vai... O que é que tem que acontecer? Por que está acontecendo isso? Porque os pais estão com medo dos filhos. Os filhos vão fazer um escândalo. Vai fazer um escândalo, ele só faz uma vez. Se você tomar aquilo, senta ele, não precisa bater, não. É senta e conversa. Meu filho, eu estou pegando por causa disso. Porque a criança, ela entende. Entendo. A criança hoje, uma criança hoje, Verdade. com 1 ano e pouco, Entendo. ela já está entendendo o não, o sim, ela já está entendendo muita coisa. A criança está se desenvolvendo muito Verdade. rápido, entendeu? As crianças estão muito inteligentes. Então, uma criança, ela sabe. Então, não é para os pais dizerem, não, eu vou tirar porque senão vai sair um escândalo. Deixa fazer um escândalo. Eu conto muito essa história porque os meus 2 filhos pequenos, uma vez foram no supermercado, quando chegaram lá, começaram a entrar dentro era o hiper ainda era o hiper quando tinha brinquedo e tudo, faz muito tempo. Né? Entraram e começaram a botar os brinquedos dentro do carrinho, eles 2 juntos, eu só faltava, né, os 2 juntos, era bem pertinho um do outro, o pequeno era muito pequeno, uma diferença de 5 anos, aí eles 2 botaram tudinho, eu disse, olha, quando chegar lá para pagar, eu não vou levar esses brinquedos. Eu não vim aqui para comprar brinquedo. E eles, não, mãe, você vai levar, porque você vai levar. Eu sei que quando chegou lá no carrinho, para pagar, aí eles botando e começaram a chorar. Eu não vou levar, começaram a chorar. Eu disse, tá certo. Quando chegar no carro, aguarde. Aguarde o que vocês estão fazendo. Vocês estão vendo, né, o que vocês estão fazendo? Quando chegar no carro, aguarde. Aí peguei, ainda levei algumas coisas, porque tinha sido a primeira vez que eles tinham feito isso, e para não ser um escândalo muito grande, né, eu digo, vocês vão me dominar dessa vez, mas essa é a primeira e a única. E a última, né? Então, comprei, assim, algumas coisas e deixei o resto, e ele chorando, e lá vai. Foi um caos. Todo mundo olhando. Quando chegou no carro, aí eu disse, pronto, vocês agora vão cada um apanhar, viu? Mas vão apanhar. Não, mãe, a gente não faz mais não. Olha, no instante já sabiam o que tinham feito. Que não podia, né? Que não podia, né? Então eu conversei com eles, e disse a ele, porque tem mãe que diz assim, não vou mais levar o menino para o supermercado porque você faz um escândalo. Não, vou levar e você ensinar não vai como fazer deve ficar, um escândalo né? mais. Isso mesmo. Colocar o limite, O porque se a gente não limite. coloca o limite, é a criança que vai limitar a gente verdade. da forma que vai educar ela. Então, como tem criança, né, que só come se estiver assistindo. Né? Sim, e fora que às vezes a mãe fica atrás com ele, andando no meio da casa prato, né? com um prato na mão, a mãe atrás. Gente, eu fui criada numa época que tinha que sentar, o momento da comida era sagrado. Era isso. sentar e comer, não existia atração. A atração era o chinelo, né? Então, assim, realmente hoje, infelizmente, a situação é essa. E aí, quando você vê, vocês estavam falando, estava lembrando aqui, quando você vê um filho que diz o que quer comer, não, eu quero comer, chega a hora do almoço, eu quero comer doce. Aí ele diz o que quer comer, ele diz a hora que ele quer comer, ele diz quando ele quer brincar. Na verdade, tem crianças que ditam as regras da casa. Ele está ditando né? as regras Ele da está casa. ditando as regras da casa. Está errado. Os pais é quem deve dirigir e dizer quais são as regras da casa. Então, quando você vê uma criança que faz o que quer, na hora que quer, diz o que comer, já pensou? Isso é algo que os pais devem prestar atenção. Criança não manda, criança, ela é mandada. Não é isso? Então, os pais, eles... preocupante. É verdade, os pais, eles devem estar muito atentos a essa questão de orientar os seus filhos, de dar ordem. Quem dá ordem em casa é pai e mãe. Até porque, Sandra e Valéria, vai chegar uma fase da vida da criança que essa criança vai crescer. Isso. E ela vai para o mundo, né? Ela vai ter que trabalhar, Isso. ela vai ter que estudar, ela vai ter que ter a vida dela. E o mundo não vai girar em torno dela, não. Ela vai ter que se adaptar com as regras da vida.
Então, Com as começa normas, com as né? normas da vida, É. porque não espera ela crescer para ter as normas e as regras. Por isso que Porque a vai ser gente tá difícil. vendo o quê? Uma criança na escola, ela gritando com o professor, ela dando no professor, ela não obedece na escola, só faz o que quer. Por quê? Porque em casa é desse jeito. Isso. Né? Em casa ela faz o que quer, as regras são dela, ela quem determina o horário. Uma criança não sabe de nada, uma criança veio ao mundo pra gente, pai, criar e educar. Ela não tem noção do que é certo e o que é errado. Nós, pais, é quem vamos passar essa mensagem. Aí como é que um filho é quem vai dizer as regras, o horário, o que come, o que não come, se ele precisa da nossa orientação como pai e mãe? Então isso não é amor. Isso Né? não é amor. Isso não é perfeito. amor. Um pai e uma mãe que ama, ele vai procurar dar o melhor. O menino vai chorar, vai sofrer, vai ser difícil para mim, ele vai ter um desgaste, vai. Mas eu estou dando o melhor para meu filho, porque o que vai ser de um menino desse? É por isso que a gente está vendo a quantidade de jovens se matando. Vários problemas estão acontecendo. Por quê? Porque os jovens, eles não têm limite, eles não querem limite. Eles se frustram aos limites. Perfeito. Eu vejo, Valéria, você falou uma coisa aí muito interessante, que é a questão do trabalho que os pais vão ter, né? Você diz com outras palavras, mas vai dar trabalho educar. Educar dá trabalho. Não é? Então, o que acontece é que tem pai e mãe que não quer comprar essa guerra. E essa guerra ela tem que ser comprada. Sabe por quê? Porque no final, quando eles crescerem, como você disse, Adriane, é você que vai ou sorrir ou chorar. Então, nós estamos aqui nesse programa para dizer para você que ainda é tempo de você corrigir os seus filhos, de você acompanhar os seus filhos, de você ler na palavra de Deus qual é a orientação para essa fase da minha criança e não deixe que seus filhos mandem você, você que manda nos seus filhos. A Bíblia diz que quem educa um sábio vai sorrir no futuro, mas quem educa um tolo vai chorar. Então, nós estamos aqui para lhe dizer e declarar que você vai sorrir no futuro com a vida dos seus filhos. A Bíblia diz, inclusive, né, que se algum deles, filhos, se desviar quando estiver na sua idade adulta, ele um dia voltará. Porque poderosa é essa palavra que nós estamos ministrando para você hoje. Então, verdade. que a gente possa ter esse cuidado, não é, meninas? Não fica uma coisa, né? Você é criado num rumo. Você Isso. sendo criado pela palavra, você está dando um rumo à pessoa. Por mais que a pessoa se desvie, mas ela vai voltar para aquele rumo. Porque, ao final de contas, o ser humano, ele precisa. Ele vai chegar um momento que ele precisa Ele ter um tem rumo. essa necessidade, ele né? tem uma necessidade. De ser guiado, de de ter ser uma guiado, direção. de ter uma direção. Então, se você cria ele na palavra, porque muitos pais, infelizmente, mesmo olhando, lendo a palavra, estão fazendo errado com seus filhos. Com certeza, porque Estão não está deixando. obedecendo, né, Porque, Valéria? Eu creio assim. Uma mãe, um dia desse eu estava vendo o menino gripado, o menino estava com febre alta, tossindo. Aí o menino queria ir tomar um banho na piscina. Aí quando eu olhei, o menino dentro da piscina. Eu disse, você está deixando esse menino ir para a piscina? Esse menino estava com febre agora, hein? Pois aí, é. Aí o que foi que aconteceu? Não, porque senão ele vai chorar. Então, nós está estamos aqui com o já tempo. está com o tempo terminando para o próximo bloco. Eu vou passar para você. Depois a Nós gente estamos continua. com o tempo aqui bem apertadinho, mas já nós vamos estar aqui de volta e continuando com esse programa tão maravilhoso e que tem abençoado tanto a sua vida. Nos aguarda, que já eu já vi aqui que esse programa hoje vai ferver e você vai ser muito edificada, você e sua casa. Nos aguarda aí. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta, que bom que você está aí nos esperando, que bom que você nos esperou. Nós estamos falando sobre a autoridade dos pais sobre a vida dos filhos. Para você que está assistindo desde o início, você está vendo aí como esse assunto é maravilhoso, como Deus quer urgente que a gente acorde para esse tempo, para educar os nossos filhos. E eu tô falando aqui com elas, né, com Valéria, com a Adriane. E Valéria estava falando aqui nesse finalzinho, né, sobre uma criança a criança com febre, doente, e foi quem disse a regra. Eu vou para a piscina, e a mãe deixou. Então, gente, tá na hora dos pais acordarem e tomarem as rédeas sobre a educação dos seus filhos. Como a gente começou falando aqui no início, quem manda nos filhos são os pais. Os pais é quem tem essa autoridade dada por Deus. Uma decisão de um pai e de uma mãe é abençoada por Deus. Já pensou isso, Adriane? Verdade. Às vezes, É forte. é forte isso. É. Às vezes, os pais dizem assim: meu Deus, meu filho me pediu, simples, para fazer uma viagem e eu não sei o que dizer. E aí, os pais vão orar. E de repente ele sente uma vontade de dizer que não é para ir. Os filhos não vão gostar, não é? Mas Deus vai abençoar a decisão dos pais. Até que um dia os filhos possam dizer: papai e mamãe, obrigado por não ter me deixado ir. Você já viu isso, Adriane? Porque Deus vai honrar a decisão dos pais. Deus vai colocar no coração dos pais a decisão que eles têm que tomar. Quantas vezes eu parei nas madrugadas, meu Deus, qual é a resposta que eu vou dar para meu filho? Eu tenho essa responsabilidade sobre a vida dele. Senhor, qual é a resposta? E Deus me dava a resposta. E eu via a honra de Deus depois. Senhor, eu nem sabia se estava fazendo certo, mas Deus estava ali naquela resposta. Então, como é poderoso, né? E o quanto é importante a gente ter essa conexão de oração, né? De estar pedindo a Deus direções específicas, né? Como já aconteceu uma vez, né? A gente sempre apresenta os nossos filhos em oração, né? E uma certa vez meu filho é atleta e ele precisou ir fazer uma viagem, essa passagem já estava comprada, tudo ok, mas eu tive uma percepção no meu espírito para ele não ir. E eu guardei, né? E eu fiquei, mas aquilo assim estava me deixando de uma forma mesmo para chamá-lo e falar para ele, angustiada já. E aí eu chamei ele, né, e falei: filho, então, preciso falar algo. Eu tô com a percepção que não é para você ir para essa viagem. Aí ele disse: mamãe, então pode cancelar, porque eu não vou. E assim, aquilo para mim foi assim, uma honra tão grande. E o temor que ele tinha em Deus, e o temor de ouvir a mãe dizendo: filho, não vá. Eu senti de você não ir. E ele simplesmente ele acatou, ele não ficou triste, ao contrário, ele já levantou, já foi fazer outras coisas. Né? Então, assim, nós como pais também, saber educá-los em oração, no temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. É importante frisar: se eu temo a Deus, eu tenho que ter honra e respeito, né? Então, essa questão que você falou, né, Sandra, em a criança acatar aquilo que a gente vai instruí-la, quem ama, educa. Não adianta. Você já dizia educa amando. Tem até um livro que eu até lembrei dele, Quem Ama Educa, de Samitiba, você pode estar lendo. Isso. E só faz acrescentar. E outra coisa, Valéria, que eu sempre digo: se você, pai e mãe, não está sabendo conduzir os problemas,
procure pessoas Ajuda, especialistas, ajuda. Procura a nossa amada aqui, Procura né? a nossa amada Valéria Queiroz, terapia familiar, sabe? Ela vai estar dando as diretrizes, direções para aliviar, porque não é fácil. Não é Porque fácil, não é verdade. fácil, Não né? é fácil. E assim, Não e é é como você fácil. está dizendo, a oração com você orando e você sempre está primeiro pedindo a orientação a Deus. Jesus, o que é que eu faço? Que decisão eu tomo? Não é? E falando também para os filhos sobre Deus. Isso. Que Deus é quem nos guarda, né? Então, primeiro eu vou orar, vou pedir a direção ao Senhor, meu filho, porque não é de todo jeito. Eu tenho que saber, eu não sei o que resposta tomar, então eu vou orar. Então isso é muito importante, que haja essa ligação, porque vai ficar mais fácil para o seu filho aceitar esse não. É impressionante como seu filho ele aceitou de uma forma muito mais saudável do que se ele não tivesse conhecimento de Deus, de Verdade, nada. verdade. Ele ia dizer, não, mas eu quero ir. O que foi isso que você sentiu? É besteira. A passagem já está comprada, é amanhã. É besteira, isso é coisa da sua cabeça, mamãe. Ah, é porque vocês, como os jovens fazem hoje, né? Sim. Que é coisa da cabeça da mãe, que a mãe é porque se preocupa muito e não sei o quê, né? Mas como ele tinha já o temor de Deus, o que foi que ele disse? Então não é para ir. Então eu já sei que... Verdade, né? perfeito. E outras coisas fica mais fácil de você guiá-lo e não entrar em tantas contendas, como a gente vê hoje, muitas contendas, brigas entre pai e filho de uma forma que não deve existir, porque um filho não é para olha, um filho, ele não é para entrar em discussão com o pai. Perfeito. Não existe Verdade. isso. Não existe. Um pai que tem autoridade sobre seu filho, ele não vai entrar em discussão, entrar em briga corporal, pelo amor de Deus, jamais. Por quê? Porque o pai, ele vai dizer, meu filho, assim, assim, assado. Aí assim, pronto. Ai, mas papai, não sei o quê, não sei o quê. Meu filho, eu já avaliei e agora não dá certo. Verdade. É porque assim, Valéria, eu vejo também que os pais, eles são treinadores dos seus filhos, né? Nós somos treinadores dos filhos, principalmente quando eles são crianças, os pais, eles treinam seus filhos. E os pais, eu vejo que eles devem ser intencionais, eles devem fazer as coisas com uma intenção. Por exemplo, eu preciso educar o meu filho a comer na mesa. Você até estava falando, Adriana, no início, que os filhos vão como no sofá. Suja tudo, mela tudo, aquela bagunça. Mas, às vezes, será que o treinador tá indo para a mesa? Será que quem está treinando, que é o pai e a mãe, está indo para a mesa, pegando o seu prato, indo para a mesa? Será que os pais estão corrigindo seus filhos, dando o exemplo? O treinador, ele é o primeiro a dar o exemplo. É verdade. Ele mostra o caminho. A Bíblia diz, né, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Então, se você é um treinador, você faz primeiro. Se você não quer que seu filho esteja no sofá, comendo, se lambuzando de qualquer jeito, você deve ser o primeiro a pegar o seu prato e ir para a mesa, não é? E a fazer todas as refeições na mesa. E olha que isso é só um exemplo, tem tantas coisas que a gente pode falar aqui, né? Sobre o treinamento. Você quer que seu filho coma saudável? Não tome uma Coca-Cola na frente dele. Você quer que seu filho não beba? Não vá abrir uma cerveja na frente dele. Ah, eu quero que meu filho não fume, porque você fuma na frente dele. Então, se você é um treinador e você é, pai, eduque o seu filho e seja o exemplo, seja intencional. Eu vejo que essa questão do treino, Valéria e Adriane, isso é tudo, porque o pai às vezes quer cobrar algo que ele não é. E como é que fica essa criança? Exatamente. Aí tem aquele ditado que diz assim, Não é faça nossa psicóloga, como é que fica uma criança que vê tudo errado Vê e tudo escuta uma errado. coisa, mas ele vê outra. Aí o pai diz assim, Faça não, o que meu eu filho, digo e não faça faça o que eu o digo, que eu mas não faça o que eu faço. faço. Mas só que não funciona esse ditado. verdade. Não funciona. Infelizmente, ter filho requer renúncia. Isso, perfeito. Renúncia. E hoje o grande problema dos pais é que eles não querem renunciar. Eles querem ter Se a vida livrar. dele, querem se livrar, então eles dão, pronto, eles acham ótimo porque agora tem um celular que ele bota o filme e no YouTube lá para a criança, e a cala a criança boca. fica assistindo, deitado horas e horas. O adolescente fica dentro do quarto assistindo, ele diz, pelo menos ele não está na rua, né? Tá lá, mas você não sabe o que é que ele está fazendo ali dentro daquele quarto. Você não sabe o que ele está vendo.
Você não sabe com quem ele está conversando. Então, isso está destruindo muitos jovens. Então, os pais precisam entender que dar uma boa educação aos seus filhos é renunciar. Então, é renunciar, como Sandra diz, a não beber na frente deles, a não fumar, a não dizer palavrão. Tem pai e mãe que diz todos os palavrões da terra e não quer que o filho diga nenhum. Aí não pode. Como é que pode? Do jeito que cedo uma criança já está dizendo, cedo a criança capta. Eu estava lembrando aqui, por que Jesus veio à Terra, não é? Jesus veio à Terra com uma missão, e uma delas era passar por tudo que a gente passou, sem pecar, para nos ensinar. Exatamente. Jesus ensinou sobre todas as coisas. Ensinou a levar uma pancada numa face e dar a outra. Então, Jesus, ele é o nosso espelho de liderança. E a liderança de Jesus era... Ele renunciou à vida, ele renunciou tudo. Então, ser líder, ser pai, ser mãe é dor, dá trabalho, mas vale a pena no final. Não é, Valéria? Não é, Adriane? Vale a pena, porque você chegar com seu filho adulto e você ter um filho equilibrado, um filho responsável, um filho que você olhe assim, diga... É mais do que uma loteria. Né? É mais do que uma loteria. Mais do que uma loteria. É tudo. É tudo você olhar para seus filhos adultos e ver que eles são exemplos de homens e mulheres de Deus. Isso é uma bênção, uma maravilha. Não tem riqueza maior do que essa. É ter Deus em primeiro lugar, né? E você ter a sua família toda, uma família equilibrada. Porque a gente fala tanto em Deus? Porque é através de Deus que nós vamos buscar o nosso equilíbrio emocional, psicológico, o nosso verdadeiro caminho a seguir corretamente, extraordinariamente, é através da palavra do Senhor. Não tem outro caminho. Verdade. Não tem. Eu, como psicóloga, digo, a gente, para ser equilibrado hoje, nós temos que ter a palavra de Deus viva dentro de nós. Porque qualquer hora que você está, se você está aqui morto de ansiedade, você vai para a palavra diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, né? Eu estou com você todos os dias, não temas, eu ando a teu lado. E o Espírito de Deus que anda dentro de nós. É verdade. Então, a gente vê exatamente isso acontecer, né? Mas também a gente deve saber que quando você quer mudar, quando você quer acordar, sempre tem tempo, né? A gente está aqui hoje, aqui nesse programa, falando para você. Talvez você esteja aprendendo muito, talvez tenha muita coisa aqui que você diga, meu Deus, eu preciso melhorar aqui. Pois é, tá na hora. A gente, às vezes, pensa que está atrasado, que o tempo passou, né? Ai, não tem como eu resgatar isso. Tem, todo o tempo é tempo. Por isso que você está aí. Sandra, e o interessante, né, que geralmente... Acredito que 100%, né, dos pais que procuram ajuda, né? Sim. Quando a psicóloga vai conversar, tem que mudar, não é a criança, são os pais. Perfeito. É verdade. É verdade, viu? né? É verdade. Não vai ser as crianças, não, vão ser os pais que vão ter que ser ensinados, né, Valéria? Perfeito. Vão ter porque- que receber orientação. Infelizmente, está acontecendo isso. Os filhos vêm com problemas, mas quando você vai olhar, os problemas estão aonde? Nos pais. Meu Deus, já Então, pensou? Na mas referência. eu sei que o pai e a mãe, ele faz tudo pensando no melhor para o filho. O bom é isso, porque todo pai e toda mãe quer o melhor para seu filho. Mas o fato de você estar fazendo errado não significa que não tem uma fórmula. Tem. É como a gente está aqui justamente para dizer a você que tem. Procure um profissional, uma pessoa idônea que realmente possa trabalhar com você e lhe orientar para o caminho certo, né, Sandra? É verdade. E seja guiado, não é? Seja guiado pela palavra de Deus para ter todas, na Bíblia tem todas as orientações que nós precisamos. Nosso programa hoje foi extraordinário, nós falamos sobre a autoridade dos pais na vida dos filhos. Não são os filhos que têm autoridade sobre os pais, são os pais que têm sobre a vida dos filhos. Quem manda são os filhos. Os pais. São os pais, exatamente, quem manda são os pais, desculpa. Então é isso, que você possa estar se avaliando e buscando, não é, melhorias como pai, como mãe, como filho, porque com certeza ainda dá tempo para Deus resolver
essa questão na sua casa. Então, que você tenha uma semana abençoada, cheia de Deus. Obrigado, Adriane, obrigado, Valéria. Deus abençoe a sua semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.